Good morning, everyone. Muito bom dia para todos aqui da Califórnia. Boa tarde. Good afternoon to those following us in other parts of the United States. Good morning, especially to our students at California State University, Fresno, of our Portuguese courses who will be following along as well through our internal systems. And good morning to those of you, regular viewers of our speaker series that we have just about every week during this semester of the spring of 2025 through the Portuguese Beyond Borders Institute, that's PBBI, from California State University, Fresno. We want to thank our partners, the Luso-American Development Foundation, FLAD, the California Portuguese American Coalition, CPAC, and the Luso-American Education Foundation, and of course, everyone at the university. And welcome again to all of you following us here locally, our students certainly, and those following us through the various social media outlets. I will now turn to the Portuguese language as our presentation will be in Portuguese. Muito bom dia mais uma vez. Boa tarde para todos que nos acompanham. Boa tarde para aqueles que nos acompanham nos Açores. Também já, boa tarde para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá. E obviamente, para aqueles que nos acompanham aqui na Califórnia, particularmente os nossos alunos, bom dia. Para eles vai ser uma aula de imersão em português total e é sempre muito bom. Eu tenho muito gosto em ter connosco a nossa convidada para uma sessão que é extremamente importante para, obviamente, a Ilha Terceira, para os Açores, para Portugal, para a cultura em geral, mas eu diria também de uma forma muito especial para a diáspora. É que ainda se faz carnaval da Ilha Terceira na diáspora, não se faz tanto como se fazia, mas por um lado faz-se mais do que quando eu aqui cheguei com 10 anos em 1968, onde não havia uma dança de carnaval. E portanto foi essa geração a seguir ao vulcão dos Capelinhos e às ditas cartas de chamada, que depois de aqui estarem com os pés firmes em terra, não é? Depois dos primeiros anos duros de comer, como diz o nosso amigo e poeta Álamo Oliveira no seu romance Já Não Gosto de Chocolates, de comer, portanto, o pão que o diabo amassou, as pessoas sentiram a necessidade de continuarem com estas tradições e de aí que nos anos 70, aliás, houve algumas nos anos 60, as danças de carnaval voltaram a aparecer, ou começaram a aparecer, e até talvez voltaram, porque há aí alguns indícios de algumas danças, portanto, ou bailinhos, ou atuações ao estilo terceirense, através de várias décadas do século XX. Mas dizia eu, portanto, nós estamos, portanto, muito gratos à doutora Assunção Melo por esta apresentação. Chama-se, como estão a ver, Carnaval de Ilha Terceira, Inovações, Continuidades e Ameaças. Eu queria muito brevemente apresentar a doutora Assunção Melo, a doutorada em História de Arte pelo Centro de Formação Avançada da Universidade de Évora, pós-graduada em História de Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e licenciada em História da Arte para Bolonha pela mesma faculdade. É membro portanto, do CHAM e do Chaya e também é sócio do Instituto Histórico da Ilha Terceira, que desempenha um papel muito importante na nossa ilha há muitos e muitos anos. Desde 2017, que é assistente convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, lecionando no Polo de Angra do Heroísmo a disciplina de História de Arte e Património Construído 1 e 2, do curso de Licenciatura de Natureza e Património. É autora de vários livros e artigos relacionados com a história da arte, com o património dos Açores e frequentemente convidada para palestras, colóquios sobre o património, história e história de arte. Exerce as funções de técnica superior no Museu de Angra do Heroísmo e apesar de o ecrã estar a ser partilhado e não poderem ver em grande, mas obviamente que o seu livro mais recente, portanto, Os Altares da Memória, é, na realidade, um livro espantoso e que acaba de também ser premiado. Assunção, permite-me estar à vontade, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, embora virtualmente, e esperemos que em breve,
possivelmente no próximo ano, em pessoa aqui na Universidade, para nos falar desta feita sobre o Carnaval da Ilha Terceira. Sei que tem feito vários estudos, tem se dedicado muito ao Carnaval, às festas do Espírito Santo e a tantos outros temas. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para nós é uma honra tê-la aqui connosco e obviamente sei que os nossos alunos sentem-se também muito felizes. Muito obrigada, Diniz, pelas tuas palavras. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, conforme estejam, em que lugar estejam. É um gosto enorme eu estar aqui, nesta parceria, este convite a falar sobre o Carnaval da Ilha Terceira. Eu vou falar, pausadamente, porque sei que os alunos, podem ter alguma dificuldade, uma vez que a minha comunicação será integralmente em português, mas vou tentar que depois no final a gente ainda tenha tempo para esclarecer algumas dúvidas que com muito gosto gostaria que houvesse de facto um debate para o esclarecimento de dúvidas. Portanto, antes de avançar propriamente dito com a comunicação, eu gostaria de fazer uma declaração de interesses. Ou seja, mais importante do que falar sobre o Carnaval e escrever sobre o Carnaval, o mais importante é de facto vivenciar o Carnaval. Eu não faço parte propriamente, nem nunca fiz parte de bailinhos nem de danças. Eu faço parte do público que assiste aos bailinhos e às danças, mas eu considero que esse público faz parte, portanto, 50%, 50-50 da manifestação, porque sem público também os grupos não quererão atuar. E, portanto, eu faço parte daquele público e também há mais de 10 anos que tenho estudado o Carnaval, foi por acaso, mas desde então eu tenho escrito, tenho falado sobre várias vertentes do Carnaval. Ora, muito bem, as questões que eu gostaria de trazer aqui para esta comunicação tem a ver com as origens do Carnaval, pelo menos as que se conhecem. Não é certo, aquilo que eu vou dizer não é dado com uma certeza absoluta, mas temos algumas pistas. Também gostaria de falar sobre a fixação deste modelo atual. Vamos verificar que este modelo tem fixa-se a meados do século XIX, portanto, é uma manifestação que não é assim tão antiga, se bem que outras manifestações semelhantes vêm vindo a ser realizadas pelo menos desde o século XVII. Vamos também ver a evolução do Carnaval, porque fazendo parte do património imaterial, é importantíssimo que o Carnaval evolua. Ele não pode estar estagnado. Mesmo quando nos atinge um pouco às nossas tradições, à nossa identidade, é importante que as novas gerações tragam algo de novo. Ora, mas para trazer algo de novo, é necessário estudar o Carnaval na sua base mais identitária, porque de forma a que não se perca essa base identitária e para que se possa efetivamente evoluir. Perdendo a base identitária, nós vamos passar para outra coisa qualquer. Portanto, eu há 2 anos fiz um estudo sobre a base identitária e sobre a evolução e sobre as ameaças, e é isso que eu também gostaria de aqui trazer. Portanto, tem a ver com o conhecimento das tipologias do Carnaval, em primeiro lugar. Quais são as 4 tipologias que eu vou demonstrar? O que é que tem evoluído, o que é que tem continuado da nossa identidade e quais são as ameaças ou eventuais desaparecimentos, por exemplo, o caso do ratão, que já desapareceu por completo das nossas manifestações carnavalescas. Portanto, quanto às origens, não estão completamente definidas, como eu já disse, mas baseiam-se num tronco comum europeu. Nós sabemos que, em honra dos deuses gregos, no século V a.C., já se faziam festejos por esta altura. Que altura é esta? É uma altura de inverno,
pelo menos no hemisfério norte, que está associado a um período de escassez de colheitas, é um período onde há excessos e subversão, despedidas, reflexão, a subversão dos papéis e também, depois da era cristã, que vai fixar o calendário lunar nos 47 dias que antecedem a Páscoa, ou seja, é a partir deste calendário lunar que nós contamos os dias que antecedem para o Carnaval. Portanto, tem que se contar o primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se verifica após o equinócio da primavera no hemisfério norte, e contando os 47 dias para trás desse domingo, chegamos à terça-feira do Carnaval. E a partir dessa data, que é uma data que antecede o período quaresmal, ao qual vem a Páscoa, de certa maneira é um adeus à carne, ou seja, era permitido os excessos, eram permitidos todas estas subversões dos papéis para se poder dizer o tal adeus à carne, porque se ia entrar em período quaresmal, o tal período que antecede a Páscoa. Vai ser o Renascimento que vai incorporar a fantasia, as máscaras, os bailes, os desfiles, ou seja, vai dar corpo àquela subversão de papéis. Também há conhecimento, e esta parte aqui para mim é fundamental para se perceber o Carnaval da Ilha Terceira, de que se fizeram procissões religiosas com autos representados, e há descrição disso mesmo no ano 1622, em Angra, quando se deu a canonização de São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola, em que se fizeram as tais procissões com danças de 16 moços, muito bem vestidos, com lantejoulas muito coloridos. Eu há pouco tempo referi isso mesmo num documentário que passou aqui na RTP Açores. Ou seja, pode não ter sido no período carnavalesco, e nós podemos efetivamente afirmar de que se faziam danças desta tipologia, danças dançadas desta tipologia, musicadas, ou com enredos ou sem enredos, fora do Carnaval. Depois, mais tarde, é que na Páscoa e no Carnaval se vamos apropriar deste tipo de festejos. E, ao contrário do que possa parecer, o Carnaval, este tipo de Carnaval da Ilha Terceira, com estas características, está associado a um Carnaval rural. Mas, de certa maneira, as origens são eruditas e são citadinas, porque, como vimos, estas danças aconteceram em Angra, também aconteceram danças musicadas e dançadas em intervalos de touradas de praça, tal como aconteceram danças musicadas e dançadas no Corpo Santo, que é uma freguesia perto, limítrofe ali de Angra, uma freguesia citadina. O que é interessante verificar é que estas danças no início do século XIX eram apenas musicadas e dançadas e coreografadas, ainda não tinham propriamente o enredo. A incorporação do enredo é que vai dar efetivamente o modelo que nós conhecemos na atualidade e a que se vai fixar o modelo na ruralidade. E fixando o modelo na ruralidade, este modelo vai desaparecer na cidade durante algum tempo. Então, no século XIX fixa-se o modelo, a dança dançada, musicada e cantada, mais tarde incorpora-se o enredo, como eu referi, os músicos nas alas, porque muitas das vezes os músicos não incorporavam as alas, e as duas alas. Ora, as duas alas aqui são fundamentais. Eu considero que as duas alas fazem parte da identidade que não se deve perder do nosso Carnaval, porque vem das tais procissões musicadas e dançadas, e além do mais, como as danças de espada, que vamos já ver as tipologias das danças de dia, eram danças de desfile, tal e qual como nas procissões. Eram danças que desfilavam até à zona da atuação. Desfilavam pela freguesia e por isso é que tem aquele passo de marcha. E as duas alas são fundamentais para dar ordem
à multidão, digamos assim. Portanto, eu considero, em primeiro lugar, as duas alas fundamentais. Muitos já bailinhos começam a perder as duas alas e eu já vou mostrar depois os perigos da perca das duas alas, o que é que pode acontecer. Inicialmente com ou sem espada, porque aí vamos ver as diferentes tipologias, a dança de espada, a dança de pandeiro, o bailinho e a comédia ou monólogo. Aqui comédia e monólogo vou colocar na mesma categoria. Em 1920 e 1930, a zona do Ramo Grande, peço desculpa, diz Rama, mas é Ramo Grande, a partir de novos autores, como o Joaquim de Sales Faropo, o Chico Rocco, então vão mesmo definir essas tipologias, porque muitas das vezes a dança de espada era também uma dança de comédia. Hoje em dia, a dança de espada está associada efetivamente à tragédia, ao drama, digamos assim. E, portanto, esta fixação do modelo vai dar, então, uma dança com enredo, com saudação e despedida. E é muito importante a gente não perder também a etimologia da palavra dança ou bailinho, porque cada vez mais se tem dado importância a outras coisas e cada vez menos importância à dança. Ora, lá está aqui, por exemplo, uma dança de espada, que dançava na rua, e daí que as duas alas sejam fundamentais para dar ordem à multidão, que ali assistia. Ora, aqui estamos a ver também mais um evento de dança de espada no terreiro. Isso é importante porque, enquanto que a dança de espada atuava durante o dia, a dança de pandeiro atuava durante a noite. E já não necessitava da tal marcha, porque a dança de espada, como sabem, abre com uma marcha de movimentação, seria uma marcha de movimentação, para depois passar, e normalmente são instrumentos de sopro, para depois passar para uma canção de saudação, de instrumentos de corda, mais lenta, que já era quando fixavam no local da atuação. Era quando o corpo da dança se fixava no local da atuação para depois desenvolver o enredo. Eu agora não vou ler aqui esta passagem dos tais festejos que se fizeram em 1622 em honra de São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola, mas é para se perceber que efetivamente houve luminárias, fogo de artifício, prometiam-se prémios a quem saísse com a melhor dança, chacotas e invenção. Portanto, há referência à dança dos indiáticos desembarcados, vestidos à asiática, moços ricamente vestidos, ornamentados da cabeça aos pés. Portanto, isto era incorporado numa procissão. Ora, como vocês estão a ver aqui, uma procissão tem duas alas de marcha, como se percebe. E depois há toda uma atuação no interior das duas alas da marcha que fazem parte do cerimonial, digamos assim. E cá está as nossas duas alas, por exemplo, aqui um bailinho. Portanto, as duas alas são comuns, então, chegamos a esta conclusão, às danças de espada, às danças de pandeiro e aos bailinhos. A qualquer uma destas tipologias, as duas alas se mantêm. Só não mantemos as duas alas para as comédias. É que não mantemos. Ora, quando se perder as duas alas, eu vou mostrar aqui um bailinho, que é o bailinho dos tinotas, que já foi de algum tempo, em que eles estão, neste caso, a fazer uma passagem. Eles utilizam as duas alas, mas eles estão aqui a fazer uma passagem. Vocês vejam se há semelhanças ou não. Quando nós perdermos as duas alas, imaginemos que os nossos bailinhos optavam por este modelo. Vocês vejam se verificam alguma diferença com as chirigotas de Cádiz em Espanha. Não há diferença nenhuma. E são chirigotas que são representadas, cantadas e representadas em Cádiz.
Portanto, eles não têm o seu fator identitário das duas alas. Eles apresentam-se assim. Portanto, imaginemos que os nossos bailinhos, danças de espada e danças de pandeiro, perdessem as duas alas, perdíamos esta identidade, que é tão nossa característica de quando abre um pano. E queria apenas por curiosidade trazer isto. Depois há muitas outras semelhanças. Eu encontro semelhanças nestes carnavais de Cádiz, estas chirigotas de Cádiz com o nosso, como também encontro semelhanças com as brincas de Évora. Portanto, o nosso carnaval, apesar de muitas vezes dizer que é único, e é único, não é tão singular assim, porque também aparecem outras manifestações noutros locais do mundo, onde se apresentam enredos, aqui neste caso são enredos cantados, dançados, onde se apresentam também moços coloridos, bem vestidos, a desfilar pela rua com música. Cá está, e ainda estamos a ver aqui uma manifestação das brincas de Évora, que se assemelham muito, não às nossas danças de espada atuais, mas aos nossos bailinhos e danças de pandeiro. Estas fitas cruzadas faziam parte da indumentária ainda há uns anos atrás. Nós é que mais tarde fomos evoluindo na indumentária, nomeadamente a dança de espada. A dança de espada veio trazer paulatinamente uma maior riqueza ao traje, que se vai contaminar também nos bailinhos e nas danças de pandeiro. Hoje em dia há bailinhos e danças de pandeiro que fazem gala de gastar imenso dinheiro para se apresentarem. Ora, então, eu vou aqui falar das diferentes tipologias, se bem que já tenha falado delas, dança de espada, dança de pandeiro, bailinho e comédia ou monólogo. A dança de espada. A dança de espada também é conhecida como dança de dia. Desfilava na freguesia, atuava no terreiro ou na praça principal. Isto aqui é importante porque, por exemplo, enquanto que na dança de pandeiro podia atuar numa casa de um particular, a dança de espada era nesse aspecto mais democrática para toda a população. É a vertente dramática do carnaval, é sem dúvida mais rica, mais complexa a nível musical e de enredo, e o mestre impunha uma espada e um apito ao peito. Portanto, isto aqui são as características fundamentais da dança de espada. Eu também gostaria de dizer aqui uma parte interessante. Há muita gente que diz que a dança de espada não devia ser dançada ou não devia aparecer no carnaval, porque é dramática, porque é uma tragédia. E no carnaval as pessoas querem ver comédia ou queriam ver algo mais alegre para rirem. Só que, como a nossa matriz do Carnaval da Ilha Terceira é da matriz grega, nós sabemos que a matriz grega aparece as duas máscaras, a máscara que ri, a máscara que chora. Porquê? Porque a tragédia não tem o mesmo peso sem a comédia, nem a comédia tem o mesmo peso sem a tragédia. Ou seja, é importante este equilíbrio, até porque a seguir uma dança de espada, quando vem um bailinho ou uma dança de pandeiro, as pessoas até acham mais graça. Porque as emoções têm que estar equilibradas. Se a gente só ouvir comédia, 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 já para o fim a gente já não acha graça a nada. Porque nós necessitamos dessa matriz grega que nos traz o Carnaval da Terceira. Eu peço sempre, oxalá que as danças de espada nunca acabem, porque elas estão a ficar muito, muito raras. Há carnavais em que só há duas ou três. Mas quando as há, as pessoas já começam a valorizar. Mas houve alturas em que, quando aparecia uma dança de espada, as pessoas levantavam-se dos salões. Iam comer uma bifana, aproveitavam para ir à casa de banho, iam cumprimentar um amigo, porque de facto achou-se, e mal, que a dança de espada não devia fazer parte
do Carnaval. Quando afinal, lá estão aqui as duas máscaras, nós estamos a ver as duas máscaras da comédia e da tragédia grega, elas são fundamentais para este equilíbrio de emoções. Sem dúvida que com a maior exigência dos grupos, a maior exigência do público, e sendo esta uma manifestação de inverno, vão desaparecendo cada vez mais as atuações de rua. E com o aparecimento, então, das sedes das sociedades filarmónicas, cada sede vai ter o seu palco, cada sede vai ter a sua plateia, vão investir em iluminação, vão investir em som, ou seja, vão dotar o espetáculo carnavalesco muito mais confortável. As pessoas passaram a aguentar muito mais horas, porque isto são 4 noites, 4 dias e 4 noites, a ver anarquicamente aquilo que aparece, o que é interessante. Com exceção do Carnaval Sénior, as pessoas têm um programa e sabem o que é que vão ver a seguir, mas no Carnaval tradicional as pessoas não sabem o que vão ver a seguir. Portanto, o Carnaval passa a ser uma manifestação de interior não na casa de um particular, mas numa sociedade daquela freguesia, daquela comunidade, com a tal plateia, palco, luz, som. E, portanto, isto é um espetáculo que exige atenção. E ao exigir atenção, muitas vezes os nossos políticos acham que se deve tornar um cartaz turístico. Ora, pode tornar-se um cartaz turístico, mas este é um espetáculo que não é um espetáculo como o Samba do Brasil. O Samba do Brasil, qualquer pessoa pode assistir ao desfile sem perceber uma palavra de português. Mas para assistir a esta manifestação, que eu costumo dizer performativa global, e uma vez que está em palco, uma vez que exige a tal atenção, a não ser que seja alguém muito interessado em teatros pelo mundo, nessa manifestação, mas que não necessite de entender uma palavra, vai aguentar os 4 dias lá sentado. Caso contrário, não vai aguentar. Portanto, este é um carnaval muito feito do nosso povo para o nosso povo, eventualmente para a nossa diáspora, que vem de propósito nestes dias para assistir, também para alguns portugueses do continente, mas mesmo assim esses portugueses do continente têm que saber ao que vêm, porque senão eles dizem, eu não percebo nada com o sotaque da terceira. Este espetáculo que exige atenção, no caso da dança de espada, nós temos os dançarinos das aulas que não tocam instrumentos e, portanto, temos 2 secções diferentes de instrumental, sopro e cordas. Os atores não incorporam as aulas, portanto, há que haver um outro elenco para a interpretação e está longe das tais massas sambísticas do tal carnaval que não exige atenção. Está longe daquele espetáculo sambístico. Quanto à dança de pandeiro, tem uma estrutura semelhante à de espada, é mais conhecida como dança de noite, dançavam em casas particulares inicialmente, é a vertente cômica do espetáculo, a comédia. O mestre toca pandeiro, os músicos passaram a integrar e a incorporar as alas, os atores do enredo também podem incorporar as alas e pode-se usar apito ou não. Ora, aqui estamos a ver um exemplo de uma dança de pandeiro com músicos a incorporar as alas e também com atores a incorporar as alas. Vemos ali ao fundo um vestido de mexicano. E como o professor Diniz Borges disse, acho que há aqui alguns alunos mexicanos. Estamos a ver aqui mais uma vertente. A dança de pandeiro exige, de certa maneira, uma destreza física bastante grande. Há casos fantásticos de moços, de rapazes que dançam, que arrancam palmas às plateias de uma forma fenomenal. Em relação ao bailinho, o bailinho difere da dança de pandeiro, sobretudo
porque exige menor preparação física do mestre. Ele utiliza apenas um pauzinho ou batuta, intervindo ao ritmo da música e dando indicações aos dançarinos para executarem a coreografia. E temos aqui alguns exemplos. Este aqui é um bailinho da escola dos biscoitos. Aqui temos um outro bailinho, a vertente, portanto, com a mestre da dança, com o pauzinho. Portanto, esta aqui é a grande diferença, como se estivesse a dar ritmo à música e a dar ritmo aos dançarinos. E aqui outro bailinho que aposta na indumentária temática. Portanto, deixou-se também este tipo de indumentária mais descaracterizadora para se apostar em indumentária temática e em que qualquer um pode vir, que incorpore o enredo, pode vir cantar. É um bailinho sem mestre. Também pode existir esta vertente de bailinho sem mestre. Temos então, para finalizar as nossas tipologias, a comédia ou o monólogo. Esta é de facto a versão mais simples. Apenas se representa um pequeno enredo, muitas vezes o monólogo. Aqui trago o Donato Parreira no seu monólogo, que já vem sendo conhecido por este tipo de atuação. É de facto mais fácil de colocar em cena e de deambular pelos 4 dias de Carnaval. Quanto aos temas, os temas são muito variados, quer os temas da tragédia, quer os temas da comédia. Às vezes esses temas também se entrecruzam, mas temos a crítica social, o tema político, temas fraturantes. Eu tenho falado várias vezes em temas fraturantes. Quais? Eu lembro-me de ser criança e de estar nas plateias e assistir pela primeira vez ao tema da violência doméstica, numa dança de espada. E lembro-me das pessoas ficarem muito incomodadas com esse tema. Mas foi importantíssimo, porque aquele tema era um tema que acabava por permitir uma reflexão, as pessoas chegarem a casa, fazerem a sua introspeção, a sua reflexão. Também lembro-me de ver temas relacionados com a SIDA ou com a droga ou com o suicídio. Ou seja, quase todos os temas são permitidos. Bem poucos são os temas, digamos assim, tabu. Ou seja, há efetivamente temas fraturantes, nomeadamente que tenham a ver com o destino humano, o amor, a morte, a guerra, as geografias, biografias, histórias, defeitos e virtudes. Estes temas são declamados em rima e supostamente contam uma história que tende a uma moral com princípio, meio e fim. No caso, tanto do bailinho como da dança de espada, tratam esses lados negros, esses lados cómicos da existência humana e também tratam das forças antagónicas entre o bem e o mal. E estamos a ver, por acaso, é um bailinho da diáspora, que veio da Artísia. Costumam vir aos nossos carnavais e são muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Outra característica interessante que eu gostaria de falar e que torna o nosso carnaval único tem a ver com a nossa geografia, com a nossa ilha. Por isso é que eu trouxe aqui o bailinho da diáspora. Não é fácil um bailinho na diáspora, na Califórnia, percorrer os dias do carnaval, porque as distâncias são enormes. E isso é bastante impeditivo ou bastante, digamos assim, causador de muito desconforto, essas grandes distâncias. O facto de termos uma ilha, de certa maneira redondinha, não sei se eles conhecem, os alunos, a tipologia da Ilha Terceira, a nossa geografia, termos esta ilha, de certa maneira redonda, que não tem grandes declives, não tem relevos muito acentuados, permite que a gente consiga fazer 4 dias de festa numa festa redonda, numa ilha redonda. Porque eu imagino este carnaval na Ilha de São Miguel. Eu acho que não ia ter o sucesso que tinha na Ilha Terceira, e é uma ilha também. Porquê? Porque São Miguel tem uma configuração assim
em lua. Tem que se ir ao nordeste e tem que se voltar para trás. Eu não sei se muitos dos bailinhos gostariam de ir a uma ponta marginal que tivesse que voltar. No caso da Ilha Terceira, ele faz este círculo. A ilha anda à volta. Eu digo que é uma plataforma giratória que permite com que os grupos circulem, ao mesmo tempo que a ilha também, de certa maneira, circula. Isto é fundamental e nós sabemos que isso é efetivamente um fator decisivo, porque quando caíram as pedras na freguesia do Raminho, com um sismo que houve e que bloqueou a estrada, os grupos já não querem ir muito para essas freguesias porque têm que voltar para trás. Portanto, a questão da geografia da ilha e a festa redonda não é uma expressão minha, é uma expressão de Vitorino Nemésio, faz muito sentido para a permanência desta nossa manifestação popular. Portanto, a geografia da ilha permite-se a esta festa, a rotação anárquica pelos diferentes palcos da ilha. Estamos aqui também perante um poder sem autoridade, não há nenhuma entidade reguladora destes grupos, a não ser no Carnaval Sénior, mas o Carnaval Sénior é uma outra situação que acontece, já aconteceu, aliás, já aconteceu semanas antes do Carnaval, que tem uma programação muito bem definida. O caso aqui do nosso Carnaval nos dias de intrudo é anárquico, totalmente anárquico. Já houve várias tentativas de o regulamentar, mas não tem sido fácil. Porquê? Porque a liberdade e o extravasamento das emoções é palavra de ordem. Se um grupo não quer ir a um determinado salão, não vai. Não o obriguem porque ele não vai. Se ele não for recebido bem num salão, num ano, ele não quer ir no outro ano. Portanto, há toda uma dinâmica que é preciso ser respeitada e que até então têm sido respeitados. Aqui estamos a ver um aspecto de como esse é um espetáculo de interior, é um espetáculo de palco e que exige atenção. Outro fator importante que eu gostaria de trazer aqui tem a ver com o cariz social, cultural e económico desta festa. Esta festa permite-nos uma paz social, não só durante estes dias, mas eu penso que durante grande parte do ano. Permite-nos espaço à inclusão e à tolerância. Porquê? Porque nós temos figuras tipo no nosso carnaval. Eu lembro-me que a primeira vez que eu senti homofobia, ou seja, de se falar dos gays de uma maneira pejorativa, foi em Lisboa. E na terceira eu nunca tinha sentido isso. Porque, por exemplo, o gay, o homossexual, é uma figura tipo do nosso carnaval e que nós normalizamos completamente. Já está normalizado nas nossas cabeças. Portanto, esta inclusão à tolerância, esta coesão social de uma comunidade, este sentido comunitário de voluntariado, dá-nos uma cultura única. Além de toda a vertente de música, dança e teatro. Tem que se saber escrever, tem que se saber ler, tem que se saber interpretar, tem que se saber estar em palco. Nós, terceirenses, temos efetivamente um sentido de palco único. Reforça a memória de um povo, constrói-se uma identidade, porque vão-se buscar também temas da nossa história, temas da crítica social, dá a possibilidade das pessoas terem um sentido crítico da política, por exemplo. E é uma festa aceite porque é feita do povo para o povo. É uma festa de cariz horizontal. Mexe também com a economia da ilha, mexe sim senhor, porque efetivamente nós temos costureiras a fazer roupas, nós temos lojas de tecidos a vender, nós temos os talhos, as doceiras a fazer filhoses, temos toda uma economia em que toda a gente quer contribuir para a festa. Eu já disse ao meu marido, é sábado e quero ir ver danças de carnaval e quero comer uma befana no salão. Eu já sei que vou comer uma befana no salão, portanto eu quero contribuir para que a festa se faça, porque estes salões, destas sociedades filarmónicas, sobrevivem muito à conta destes 4 dias de carnaval e não tenhamos dúvidas disso. Nós queremos contribuir, porque é uma festa dada gratuitamente a nós.
A pessoa que está em palco é que gastou do seu bolso, é que gastou do seu tempo para dar à comunidade. E nós sentimos na obrigação de retribuir de certa forma com alguma coisa. Estamos a ver aqui mais um aspecto, neste caso uma dança de pandeiro da escola dos biscoitos. De certa maneira isto é tão importante, é tão geracional, que já se começam a incutir nas escolas de bailinhos que fazem parte das escolas, em que os meninos aprendem a dançar pandeiro. Eles começam, de facto, desde muito pequeninos. Eles começam, isto entra, vê-se crianças que nem sabem andar, às vezes a sair no colo das suas mães, dos seus pais, nesta festa. É algo muito, muito aceite em todas as gerações. Eu já vou falar em todas as gerações, mais pequeninos aos mais velhos. Portanto, é algo que mexe muito com esta questão. Eu devo também chamar aqui a atenção, trazer uma pessoa aqui à nossa conversa, que é José Orlando Portão. Este senhor foi fundamental para nos dizer que isto é uma manifestação de teatro popular. Inclusivamente ele disse, é a maior manifestação de teatro popular de Portugal. Ele era advogado, era um homem citadino, que durante os dias do Carnaval ia para as freguesias sozinho, que na altura em que ele começou a ver o Carnaval nas freguesias, na cidade, era um pouco mal visto, digamos assim, e é ele que se apercebe da riqueza cultural e que começa a chamar esta festa para o teatro. E atualmente o Teatro Angrense é um luxo ver o Carnaval no Teatro Angrense. Quando o Carnaval no Teatro Angrense abriu aos ingressos, chegou a haver brigas, pessoas a dormir durante a noite para comprar bilhetes, mercado negro, etc. Hoje em dia os citadinos, os angrenses e os praenses quase que adoram mais o Carnaval que mais ninguém. Porquê? Porque conta muito deste senhor que aqui vos mostro. Este senhor, portanto, era advogado, como eu disse, era um erudito e que fez ver a toda a população da ilha de que isto era uma manifestação cultural importantíssima para a ilha e para os Açores. Então, há 2 anos atrás, eu vou-vos mostrar o que é que eu considerei os elementos mais identitários do Carnaval da Ilha Terceira. Não são muitos os elementos, mas para mim são fundamentais. O primeiro é a coexistência da comédia e da tragédia no mesmo espaço e no mesmo tempo. A tal matriz grega que eu referi aqui. Perdendo-se a comédia ou a tragédia, vai haver efetivamente aqui um rombo. O outra é as 2 alas, a manutenção das 2 alas. Seguindo-se a rima, a importância da rima. Há alguns bailinhos que já começam a abdicar da rima. E abdicar da rima, vamos todos também perder um pouco da nossa identidade. A outra elemento identitário que eu considerei num artigo que escreviste, foi no Diário Insular há coisa de 2 ou 3 anos, também tem a ver com a dinâmica discursiva de um tema com princípio, meio e fim. Porque também tem aparecido alguns bailinhos a trazer temas baseados em sketches e anedotas. E isso não nos traz uma moral. Não nos traz o tal elemento redentor, purificador, que nos permite fazer uma reflexão. Outro elemento identitário, a rotação anárquica e livre dos grupos pelos diversos palcos da ilha, ou seja, a manutenção destes 2 palcos giratórios, um da ilha e o outro que é o palco do salão. O palco da ilha e o palco do salão, eles necessitam dessa existência. Quais são então as ameaças também que eu identifiquei nesse mesmo artigo? Podem ser um pouco pessimistas, mas é bom falar delas. O público. O público não pode deixar de ir ao salão. O público que vê em casa não está a contribuir para a festa.
É claro que há o doente, há o que está deslocado na diáspora, etc. A gente sabe isto, mas tem que haver um compromisso cultural dos terceirenses de continuarem a ir para o salão, para então permitir que na diáspora e que os doentes e quem não possa efetivamente ir consiga, porque sem público não vai haver danças. As festas citadinas de cariz citadino, para mim não são tanto ameaça. Por exemplo, eu trago aqui a festa de São João. Isto é típico também da cidade, mas há muita gente que acha que é uma ameaça ao Carnaval da Ilha Terceira, estes bailes de rua, de mascarados. Não são tão ameaça assim, porque Angra tinha esta tipologia de carnaval. Mas pronto, vejo algumas pessoas preocupadas com esse fenómeno, sobretudo a juventude que vai mais para a rua para dançar, para se divertir, do que propriamente para se ficar sentado numa cadeira, 6 ou 7 horas a fio. A falta de autores que respeitem a estrutura e a rima. Os direitos autorais. Tivemos aqui um problema há uns anos com a Sociedade Portuguesa de Autores, que queria que se pagassem à Sociedade Portuguesa de Autores porque se utilizou um trecho de uma música conhecida de um autor qualquer. Isto mexeu, obviamente, com o Carnaval. As transmissões televisivas de YouTube, a extinção de direções de sociedades filarmónicas. Este ano, pelos vistos, eles ficaram com medo do ano passado. Houve sociedades que ameaçaram fechar portas. Obviamente que se as sociedades filarmónicas fecharem os seus palcos, aquela comunidade não vai ver danças. Ou então vai ver danças para as freguesias vizinhas, que também não têm capacidade para acolher estas pessoas todas. A comercialização de espetáculo, isto para mim seria um pouco difícil de entender, mas já vi pessoas a defenderem para os turistas deviam pagar para ver todo o ano, se quisessem danças e bailins de carnaval. Eu acho isso meio estranho. Rotular grupos entre bons e maus, também costuma-se. O carnaval tem que haver lugar para todos. E não pode haver aquela distinção, essa dança é muito fraquinha, nem sequer precisava de aparecer. Tem que aparecer, porque a partir do momento que eles estão em palco, eles já gastaram o seu dinheiro, o seu tempo, eles tocaram música, tem que haver lugar e espaço para todos. O tal marketing turístico, o enredo sem princípio, meio e fim. A tal questão que eu falei dos sketches e das anedotas são bastante ameaçadoras. E o preço elevado este ano dos transportes coletivos. Passou para mais do dobro, porque as danças movimentam-se em carrinhas coletivas, que tiram bastantes carros de circulação nesses dias de carnaval, evitando mais acidentes, e há uma empresa que dobrou o seu preço. Cá está a manifestação citadina da Rua de São João, que eu não tenho nada contra, acho que deve continuar a existir porque faz parte do Carnaval citadino. Temos é que ter um compromisso para manter também as nossas plateias. E também trago aqui o que é um carnaval sambístico que não necessita de atenção no Brasil. Portanto, não é um cartaz turístico. Nós não temos um cartaz turístico como pode ter o Brasil. Estou a terminar, professor Diniz, não sei se me estou a alongar no tempo. Gostaria de trazer aqui algumas perdas. Nós tivemos a perda de um tempo único de carnaval, no caso do carnaval sénior. Não sabemos que consequências terão esse estender no tempo deste carnaval, que deixou de ser agora 4 dias para começar a fazer carnaval em finais de janeiro e durante todo o mês de fevereiro. Não consigo avaliar. Eu aqui prefiro-me colocar no papel do antropólogo e observar apenas o fenómeno e não conseguir fazer um juízo de valor, porque não sei o que consequências é que isto poderá ter, mas certamente terá, porque dá-me a ideia que começamos a ter, não é propriamente um carnaval de idosos, mas um carnaval de segunda divisão e um carnaval de primeira divisão. E, portanto, eu não sei que consequências no futuro vamos ter. Ponho-me aqui num papel completamente isento de opinião.
Outra perda que nós tivemos, mas essa é um facto, são as poucas danças de espada, como eu já referi, que é importante elas se manterem. Portanto, a comédia prevalece à tragédia, o ratão já desapareceu totalmente, e a dança e a coreografia têm perdido para a música. Nós temos visto palcos cheios de música, em que não se dá muita importância à dança nem à coreografia. Porquê? Porque com o instrumento de sopro ou de cordas na mão, o executante do instrumento não consegue, de certa maneira, fazer os passos. E é preciso que a gente não perca a etimologia da palavra dança. Dança, bailinho. A dança tem que estar lá. O bailar tem que estar lá. E tenho visto perder muito essa situação para a música. Que ganhos? Os ganhos mais recentes, efetivamente, foi a inclusão das mulheres, a abolição do travestismo na tragédia, o que foi ótimo. Imaginem ver uma tragédia ou uma dança de espada com a Rainha Santa Isabel, com um homem vestido de Rainha Santa Isabel, porque as mulheres não eram permitidas de entrar no carnaval. Eu acho que seria mais cómico do que trágico. E, portanto, essa situação foi um ganho, certamente. Outro ganho é o envolvimento geracional de todas estas idades. Outro ganho, as escolas de pandeiro, o carnaval sénior, sim, nem que seja para movimentação e as pessoas se sentirem parte de uma comunidade. O carnaval da diáspora é importantíssimo, porque o carnaval da diáspora tem mantido muito forte a nossa identidade. Eu lembro-me de ouvir o Robert Ormond falar que tinha uma gravação, é na diáspora que nós temos as gravações dos vídeos dos primeiros registros de vídeo, porque eram os imigrantes que tinham as câmaras de filmar. E, portanto, é importantíssimo eles manterem essa identidade, porque o Robert Ormond disse assim, olha, eu vi a fulano tal, num bailinho no Canadá, a tocar pandeiro de mão aberta. De mão aberta. É uma coisa que se perdeu, mas ele tinha esse registro. Era o pandeiro como se toca no Brasil, porque o pandeiro vem do Brasil. Nós perdemos a mão aberta aqui completamente. Mas na diáspora, havendo esses registros, nós conseguimos ter essas componentes identitárias. Também trajes mais elaborados, tivemos, em termos de ganho, mas atenção, é preciso ver se a forma não fica a sobrepor-se ao conteúdo. Muitas vezes só pensam na forma, nos trajes elaborados, e depois o conteúdo é fraco. Mas há muita gente que diz, a gente abre um palco, a gente enche um palco, mas depois vamos a ver e lá está, perde-se o conteúdo, ou não têm a rima, ou estão à base da anedota e do sketch. Outro ganho é o maior conforto das plateias, casas de banho, bares a funcionar, comida, portanto, tudo isso acabou por ser efetivamente um ganho muito, muito grande. Eu trago aqui o baile delas. Efetivamente, nós temos já, hoje em dia, bailes só com mulheres. Portanto, tivemos só com homens, depois homens e mulheres, e agora temos bailes só com mulheres, como o baile delas. E estou a terminar. É fundamental este aspecto, não digo do carnaval sénior, mas da questão geracional, intergeracional, se manter em palco. Pelo menos as doenças desaparecem, segundo como estão das pessoas que participam neste carnaval, ficam mais ativos, mais bem dispostos, participam, portanto, não há uma segregação geracional. E com isto eu queria terminar e dizer muito obrigada por me terem permitido a participar. É um gosto sempre falar do Carnaval, se bem que eu digo todos os anos, eu qualquer dia vou deixar de falar de Carnaval, que já não tem mais tema, mais assunto, mais assunto para falar. Mas eu não podia recusar este convite. Uma honra enorme estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Assunção. Melo, eu tenho aqui apenas algumas perguntas. Eu não sei se a Assunção podia. Muito bem, agora já podemos ver. A primeira, mas eu talvez
eu posso explicar à aluna, uma aluna que nos pediu para explicar o que é o terreiro, é uma palavra que ela não conhecia. Portanto, não sei se a Assunção pode, portanto, explicar esse conceito. Aliás, até talvez mesmo alguns dos seus descendentes já não conheçam essa palavra, porque já não se usa as danças no terreiro. Eu ainda era menino e moço e muito pequenino e elas mudaram, portanto, já lá vão uns anos. Mas não sei se pode explicar, portanto, em termos, obviamente, que os alunos, mas o que é terreiro, e depois eu posso fazer uma explicação mais tarde na aula, não é? Bem, um terreiro será um lugar de terra batida, não havia estrada alcatroada e chamava-se terreiro normalmente ao centro da freguesia, uma pequena praça ou em frente à igreja, também de hoje em dia se diz um terreiro, embora já não sendo de terra, ainda se diz a dança no terreiro, portanto será um lugar bastante central daquela localidade, daquela comunidade. Uma pergunta também que nos chegou, e esta foi através das redes sociais, a que é que se atribui, na sua opinião, o desaparecimento, e eu acho que é uma pergunta muito pertinente, do ratão? Há quem diga que, portanto, pronto, há mais talento, há mais um não sei quê, há depois os bailarinos têm, portanto, maior participação, já não é completamente necessário, mas na sua opinião e nos seus estudos e com as pessoas que eu sei que têm tido imensas conversas de várias gerações. A que é que se deve esse fenómeno do desaparecimento do ratão daquilo que tem visto e estudado? Na minha perspectiva, deve-se a dois fatores fundamentais que têm a ver com o seguinte: com a exigência do público e com o 25 de Abril. Eu já vou explicar. A exigência do público, o público com o surgimento do ratão, portanto, era uma figura da comédia, digamos assim, do bailinho ou da dança de pandeiro. E o ratão é que dava a estocada final que tinha graça. Ora, com a exigência do público, o público passou a exigir que houvesse mais momentos com graça ao longo do bailinho. Ora, o ratão esgotava rapidamente a graça, porque ele dava a estocada final no final de um quadro, digamos assim, de uma cena. E passou-se a exigir que o bailinho tivesse mais momentos com graça, porque quem ri quer rir mais e tem que ter aqueles momentos para que o bailinho efetivamente seja um bailinho cómico, tem de haver vários momentos de riso ao longo disso. Portanto, exige, de certa maneira, é uma exigência do público que o bailinho tenha mais ratões, digamos assim, mais pessoas com mais graça que apareçam em mais cenas com mais graça. O outro fator que eu disse tem a ver com o 25 de Abril, pode parecer aqui, pode não parecer tão lógico, mas tem a ver com o seguinte: no período de ditadura, o ratão podia eventualmente, porque os assuntos passavam na censura, eram riscados ou não, eram autorizados ou não, com o lápis lazuli, o lápis azul, não é? Eram riscados se não obedecessem às regras da censura, digamos assim. E o ratão, de certa maneira, foi importantíssimo nesse período, porque de vez em quando saía-se com uma coisa uma graça fora do enredo, não sei se me faço entender. Ele conseguia, de certa maneira, ter a complacência da plateia, porque era aquela figura, o bobo, o parolo, que podia sair com uma graça fora que não fosse permitida pela censura. Aí não levariam a mal. Ora, com o 25 de Abril, toda a gente pode ter de graça e toda a gente pode dizer o que quer, quando quer. E, portanto, o ratão deixou de fazer sentido. Penso eu que tem a ver com esses dois fatores. Falou um pouco, e agora tenho mais da minha parte, três ou quatro questões. A Assunção falou um pouco da questão das transmissões, e obviamente, pronto, há sempre aquelas pessoas que estão doentes e há aquelas pessoas que pela idade já não podem sair, e até é uma forma democrática, digamos assim, de levar as coisas às pessoas que não têm, de outras ilhas também, nem toda a gente pode se meter no avião e ir para a terceira, portanto, 3 ou 4 dias, é uma forma deles chegar à diáspora.
Mas é essencial, e eu gostei dessa sua afirmação, é essencial é que o povo da ilha, não é? Porque, obviamente, são 58 mil habitantes, mais mil, menos mil, mas, portanto, são cerca de 58 mil habitantes que facilmente, mais de metade, enchem os salões todos da própria ilha. Mas há sempre a diáspora e tudo. Aqui na diáspora encontrou-se uma solução, que é, na minha opinião, pouco democrática, ou não é nada democrática, aqui na diáspora da Califórnia. Ou seja, os salões proibiram as transmissões. Por um lado, eu não sei se leva mais pessoas. Há quem diga que, pronto, os salões que tinham 200 pessoas agora têm 250. Tudo bem, mas por outro lado, como a própria doutora Assunção disse muito bem, as distâncias da Califórnia não permitem que as pessoas possam ir ao salão. E há uma outra novidade aqui, que é a questão de nós aqui termos essas tais distâncias e já não termos as comunidades que tínhamos há 50 anos, ou mesmo há 40 anos, ou mesmo há 25. Ou seja, hoje os filhos e os netos dos imigrantes, porque a nossa imigração, como sabe muito bem, estancou há cerca de 40 anos dos Açores, particularmente a Ilha Terceira, e acontece que agora estamos com segundas e terceiras gerações. E se em algum tempo estávamos em uma dúzia de cidades na Califórnia, não é? Em termos de percentuais da grande população portuguesa, estava em Artesia, em Tular, em Turlock, etc. Hoje, segundo o recenseamento americano, as pessoas têm outro conhecimento da língua, têm outra preparação académica. Nós estamos em 501 cidade da Califórnia e nem sempre estamos a 20 minutos de salão. Às vezes estamos 2 horas e meia de salão, ou 4 horas. E eu não sei se, na realidade, em vez de aumentarem o número de participantes aqui na Califórnia, consoante, seria preferível ter menos 20 ou 30 ou 50 pessoas no salão e dar a oportunidade às pessoas de verem em direto. Portanto, aí a minha pergunta, primeiro um longo prefácio de comentário, mas a pergunta é se vê que há essa possibilidade de se caminhar também para uma proibição, digamos assim. Eu sei que já houve, aliás, até foi uma dança da diáspora, o ano passado, que proibiu a transmissão da sua dança. E disse-o em cada salão por um dia. Mas vê também aí alguma proibição, porque o Carnaval é sobretudo aquilo que a Assunção disse, ou seja, é sobretudo, portanto, a liberdade de tudo, a anarquia, não é? Que vem até dar muitas vezes excesso de liberdade, mas tem a sua beleza no Carnaval. Como é que vê aí as transmissões e se vê alguma proibição no futuro em caso as assistências diminuam, não é? Eu acho que isto é uma faca de dois gumes. A questão é bastante complexa. Porque é como o Diniz diz, se deixaram as transmissões para a diáspora, vai-se perder a apetência e o gosto para quem não pode se deslocar de ver. Vai esquecer. Em duas ou três gerações morre uma tradição, as pessoas não têm ideia. Não precisa mais que duas gerações para morrer uma tradição. É preocupante essas proibições, é. Por outro lado, eu não veria com maus olhos as transmissões, e não vejo assim com tantos maus olhos, se houver, e eu disse na minha apresentação, tem que haver um compromisso cultural, geracional, de se manter as plateias. Tem que ser o povo a dizer: eu faço parte da festa do Carnaval, eu faço parte. Esse compromisso tem que partir do povo, porque sem público a dança não quer dançar. A dança passa à frente. Já se viu nos altares ou nos biscoitos, tem pouca gente, tem só 4 ou 5 gatos pingados na plateia, a gente vai passar à frente. Ou seja, se também não se der a oportunidade das pessoas verem na televisão, também morre. Se der demasiada oportunidade de se ver na televisão e não houver o compromisso de manter plateias, eu penso que as sociedades têm aqui um papel fundamental, têm que se reinventar, têm que criar melhores condições. Eu vejo agora sociedades filarmónicas a fazerem obras nas casas de banho tão fantásticas. As pessoas já não querem ir a uma sociedade onde não têm condições, né? Querem ir a uma latrina, não, querem comer, querem saber que podem ir comer, querem, portanto, se der conforto
às pessoas. As pessoas vão manter as plateias, mas as pessoas também têm que ter cientes. Eu ano passado eu vi na televisão porque eu tive uma conjuntivite. Eu não podia com a luz e vi na televisão. Eu nem sei, eu sou uma pessoa que desde pequenina que vi danças no salão. O ano passado eu fiquei com uma pena, mas eu não conseguia estar de olhos abertos porque eu estava toda. Mas dei graças a Deus porque podia ver na televisão. Assim também acompanhei o carnaval. Também acompanhei, não perdi, não me ri da mesma maneira, porque não é a mesma coisa. Eu até comecei a minha apresentação a dizer que mais importante do que falar ou escrever sobre carnaval é vivenciar o carnaval. E vivenciar o carnaval tem que ser um compromisso de ambas as partes, de quem o faz no palco e de quem está na plateia. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que saíram no carnaval, no palco, e dizem assim: Ah, este ano eu não saio, mas eu também não me sinto numa plateia. Já vi. Quer dizer que só querem ser vistos, só querem ser vistos, não querem observar os outros. Ou seja, é o tal compromisso que tem que existir, é um compromisso cultural. Quanto mais se falar disto, quanto mais as pessoas tiverem consciência, que tem que ser um compromisso dos terceirenses para poderem dar o espetáculo aos doentes, aos da diáspora, aos que estão nas outras ilhas, aos do continente. Tem que ser um compromisso dos que estão cá. E temos que encher as plateias, temos que dar dinheiro às sociedades para se manterem, para poderem fazer as obras de beneficiação, porque as sociedades só sobrevivem à conta dos seus sócios e Claro. depois do ar, etc, etc. É difícil, é uma questão muito, muito complicada, mas eu penso que acabamos por perder mais bloqueando do que dando. Sim, sim, sim. Acho que temos que ser criativos. Há uma outra questão que tocou, que é a questão do carnaval fora de tempo, como dizia meu pai. Meu pai dizia, não tem piada nenhuma. Ele próprio, até poucos anos antes de falecer, foi a uma das festas dos nossos municípios, não vou dizer qual delas, mas em que tinham lá 4 ou 5 danças. E eu então disse, então, estiveste lá toda a noite. E ele disse, não fui, porque aqui não tem graça nenhuma. O carnaval é no carnaval. E ele era um homem do carnaval e saiu em danças e tudo isso antes de sair dos Açores. Ahm, Portanto, é mais um cartaz turístico. Às vezes dizem que é pronto, porque os imigrantes não podem ir, ou as novas gerações não podem ir durante o carnaval. Mas, na realidade, para ser carnaval, aqueles 4 dias é que são essenciais. Numa festa do município, ou numa festa mesmo na freguesia, porque para mim não tem a mesma piada. Qual é a sua opinião e como é que as pessoas também aí veem isso? Porque na realidade, eu tenho conversado muito com o nosso amigo Alan Oliveira, ele é um bocadinho, obviamente, um bocadinho não, bastante contra o carnaval turístico, não é? Deve ser o carnaval vivencial, aquilo que a doutora Assunção acabou de dizer, mas como é que vê também essa problemática? Eu compreendo os municípios a tentarem trazer alguma coisa que as pessoas só vão à sua ilha ou à ilha dos seus pais naquela altura e talvez gostariam de ver. Mas, por outra forma, quando se começa a. Porque fez uma afirmação muito interessante que eu anotei aqui, aliás, eu tenho aqui algumas 3 ou 4 páginas de notas, mas uma delas é sobre a perder-se uma tradição em 2 gerações. E isto veio muito tocar aqui no que acontece na diáspora, particularmente da Califórnia. É que nós ainda temos muitas festas do Espírito Santo, mas perdemos a tradição. Ou seja, estamos a fazer festas totalmente diferentes da tradição do Espírito Santo. Portanto, e vou citá-la, porque na realidade poder-se-á fazer também, estarmos a fazer carnaval numa festa do município, mas não é a festa da tradição, com tudo o que tem à volta do próprio carnaval. A sua opinião nesse aspecto, acha que também, mais uma vez, pode ser a mesma faca, não é? Hum, já fui polémica em afirmar que não considero que o nosso carnaval possa ser atrativo turisticamente, porque ou vivencia-se o carnaval da maneira como deve ser vivenciado, esse tipo de festas no município, percebo a boa vontade, é uma questão de boa vontade, mas isso é uma folclorização do carnaval. E os perigos da folclorização são imensos, porque as pessoas
muitas das vezes, não fazem a distinção entre carnaval e a folclorização do carnaval. Portanto, é mais uma vez um compromisso cultural. Cultural. Passa Um, há uma outra questão que eu gostaria de a perguntar. cultural, as pessoas têm que ter noção de que estão a ver não uma manifestação de carnaval, mas uma folclorização de carnaval, uma representação de carnaval, e eu não gostaria nada de me pôr no lugar de uma pessoa que apenas observa o fenómeno. Essa questão da gente ficar no lugar da observação do fenómeno, para gáudio do nosso olhar e querer ver a toda a força o carnaval no verão, não é benéfico. A não ser que haja um olhar crítico, olha, como o do seu pai. Há quem tenha esse olhar crítico, mas há quem não tenha. Há quem não tenha, apenas quer. E essa folclorização do carnaval é um perigo, porque o carnaval, no instante, vira a espetáculo. O nosso carnaval é um espetáculo. Mas se ficar só em espetáculo, a gente fica como a Broadway. Eh, eh, E aqui, portanto, também queria saber a sua opinião como estudioso do Carnaval. Porque, como falou, tem a ver com compromisso cultural, tem a ver com plateias, tem a ver é, Vivência com com. tem que haver uma conjugação de vários fatores, não é? Para que resulte no mesmo Carnaval de sempre, não é? Nós aqui na diáspora temos um outro dilema que é não tem havido falta de gente para fazer o carnaval, aquela questão de se tocar música, porque hoje há muitos moços com formação musical, que não era o caso, portanto, há 25 ou 30 anos atrás, aqui propriamente até mesmo na diáspora, porque muitas vezes os pais, há 50 anos, os filhos saíam da escola precocemente para irem ajudar na vacaria e tudo isso, não é? Na herdade agrícola. Hoje não, graças a Deus que a vasta maioria, eu diria mais de 80% dos nossos jovens têm licenciaturas e mestrados e doutoramentos e, portanto, estão a profissionalizar-se. Mas, portanto, e daí vem também alguma formação, obviamente, artística, musical, etc. Hum, Portanto, não há falta de músicos, mas há muitas vezes falta de intérpretes. Mas os moços, aqueles que passam pelas minhas aulas, que têm estado ou ainda estão no Carnaval, dizem que é falta de audiência muitas vezes, não é? Muitas vezes os salões enchem porque são apenas 3 dias e as grandes distâncias e houve uma certa organização que aqui teve que haver, não é? Ou seja, numa sexta-feira em Interlock, num sábado em Tolar, num domingo em Artis e Chino e São José, e pronto, e fica por aí, porque as pessoas, entretanto, têm que fazer uma caminhada de 3 horas para cada lado, não é? Mas, e daí que, mas em zonas como Turlock, por exemplo, onde chegou a haver 3 salões abertos, as pessoas iam bailar em 3 salões diferentes, já é apenas um, não é? E acontece, Tular ainda tem 2 salões e um ao lado aqui de Hanford, mas queixam-se as plateias. E daí, uma vez eu falei com um amigo nosso que estava aí numa da dança de artistas, o João Martins, que infelizmente já faleceu, muito novo, e falei sobre a possibilidade de uma dança em inglês. Porque esse vai ser o nosso problema. Portanto, os moços podem aprender algo, mesmo que não falem bem português, mas podem aprender algum português para representarem, se tiverem jeito para a representação, pronto, pode haver um atropelamento na palavra, mas podem representar o sentimento. Aliás, há duas partes. A primeira é, muitas vezes estão mais preocupados em falar bem português do que em representar, não é? E, portanto, nota-se, não é? O esforço que eles fazem para dizer a palavra em português e depois pode perder aqueles que não comunicam bem em português, obviamente. Há muitos ainda que comunicam, mas a vasta maioria não comunica. Eu perguntaria, portanto, estudioso do Carnaval, o que nós dizemos aqui, scholar, não é? Do Carnaval, eu gosto muito da palavra em inglês, scholar, portanto, e como também participante, acima de tudo, no Carnaval, não é? Na plateia e apreciadora do mesmo, chocaria como terceirense se algum dia ouvisse falar que na Califórnia as danças já eram em inglês, mas pronto, mas haviam 5 ou 10 ou 15 ou o que fosse. Eu tenho um artigo sobre isso. Muito bem. Eu
eu até termino o artigo assim, se tiver de ser em inglês, pois que seja. É assim que eu termino a frase. Mas para que não se perca, aquela... Porque a manifestação o José Orlando Bertão coloca em termos do teatro popular. Eu gosto de colocar em termos de manifestação performativa global. Não é só a questão da língua, há a questão da música, há a questão da dança, há a questão do convívio, há a questão da tal inclusão, da paz social, de uma comunidade. Há toda uma situação que, se não houver outra forma que não seja o português, obviamente que é preferível que seja sempre em português, e eu até fico muito emocionada quando vejo jovens da diáspora fazerem um esforço para falar em português ou aprenderem o português para saírem na dança, no bailinho, na dança de espada, a falar em português, mas se essa não pode ser a condição única, porque isto é uma manifestação performativa global. É preferível que seja em inglês na diáspora do que não seja nada. Uma outra, e prometo que acabo já, portanto podíamos falar, mas eu pedi-lhe 1 hora e já estamos a 1 hora e 15. Mas eu, muito rapidamente, houve uma, e essa é uma preocupação em termos de futuro, quando eu digo ao Carnaval aqui, também ao Carnaval aí, obviamente, mas mais ao Carnaval aqui, que é a questão, por exemplo, eu sou da geração das primeiras danças serem uma réplica das danças que tinham acontecido na terceira no ano anterior. As pessoas gravavam ainda em cassete e transcreviam aquilo, ou então o assunto era-lhes enviado mais tarde pelo escritor do assunto, e as danças eram uma réplica. O Carnaval começou a ganhar outra dinâmica aqui na Califórnia quando começou a tratar assuntos que são da comunidade. Portanto, mas ainda não temos um espírito muito crítico, como o espírito crítico terceirense, a sátira no seu máximo, o espírito crítico da parte política, religiosa, social, etc. Ainda não temos, mas pelo menos portanto, uma abertura, e há particularmente homens, acho que são 3 ou 4 aqui na Califórnia, que escrevem, portanto, assuntos mais ligados ao cotidiano da comunidade. Para mim, mas eu gostaria de pedir a sua opinião, acho que isso foi uma evolução muito importante, porque muitas vezes as pessoas estavam a tratar de assuntos, porque aqui o Carnaval é feito para, basicamente, portugueses, não é? Podem ser de Santa Maria ou do Corvo, ou do Algarve ou do Minho. As pessoas vão porque vão ao Carnaval terceirense, não é? Que se faz aqui na Califórnia, mas envolve, aliás, uma vasta maioria das nossas danças já têm elementos de todas as ilhas, que aprendem a gostar do Carnaval da Ilha Terceira na Califórnia, aprenderam com os seus amigos. Essa a presença de assuntos da comunidade, feitos nas comunidades, feitos na diáspora, para si qual é essa importância? Para mim é importante só porque eu acho que é nós a falarmos de nós próprios e não a fazermos é o nosso carnaval, pobre ou rico, mas com a sua própria evolução. Como é que a Assunção vê isto também? É fundamental, isso é fundamental, porque o Carnaval tem que ter crítica social daquela comunidade. Aquela comunidade tem que se rever naquela crítica, porque se for a crítica de uma comunidade que eles não se sentem, não vai chegar a mensagem. O Carnaval tem uma mensagem a passar. E normalmente essa mensagem vai evoluindo com os tempos. Ainda bem que na diáspora evoluiu da imitação das danças, dos enredos da terceira para os enredos próprios que dizem respeito àquela comunidade, porque o mesmo aconteceu, por exemplo, nas danças de espada. Como é que se fez a revitalização das danças de espada na terceira? Não sei se o Denis sabe. Foi quando se deixou de falar em vidas de santos e da história de Portugal e se passou a falar de temas da sociedade atual, de temas fraturantes, violência doméstica, droga, sida, infidelidade, preconceito, etc. Foi dessa forma, os temas têm que evoluir, tal como evolui a sociedade. Só assim é que o património imaterial se mantém. Se ainda tivéssemos nas danças do Vasco da Gama, eu também aprecio, mas se tivéssemos apenas no tema histórico ou das vidas de santos, já tinha acabado a dança de espada. Pois. Portanto, o tema tem que evoluir
com a comunidade. Eu costumo dar o exemplo, o património material, nós queremos, imaginemos, este caderno pode vir a incluir um património material. Nós queremos congelar o caderno com as mesmas características, até daqui a 100 anos ele estar igual. No património imaterial, não pode haver o congelamento, porque se houver, ele morre. Tem características diferentes da preservação do material. Tem que evoluir com a apetência da comunidade. É a comunidade que vai dizer para onde ele deve caminhar. Se é para aí que ele caminha, independentemente da crítica ou não, de se está-se a fazer bem ou mal, mas é para lá que ele deve ir. Que é para não permitir que, de facto, se congele num tema que não diga nada às populações. É preferível que o tema... Porque o Carnaval tem necessidade da autocrítica também. Nós temos que nos rir de nós mesmos. Nós temos que chorar de nós mesmos. Para o bem, portanto, a autocrítica para o bem e para o mal. Temos que fazer a reflexão sobre nós mesmos. Porque o Carnaval, no meu livro, é Emoção e Catarse, o título. O Carnaval é uma catarse interior, porque nos prepara para uma possibilidade de rejuvenescimento interior também. E nós só podemos fazer esse rejuvenescimento se tivermos conhecimento das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E quando há a crítica social que põe o dedo na ferida e que conhece a comunidade como ninguém, é a comunidade que conhece a comunidade. Então está-se a fazer carnaval. Está-se a passar a tal mensagem. E nós vemos isso, particularmente nas transmissões que vêm da terceira. Eu vejo isso, portanto, quando falo com algumas pessoas que vão com frequência à terceira, basicamente todos os anos, ou 2 em 2 anos, e, portanto, têm a noção, e que acompanham alguns noticiários da RTP ou algo assim, têm a noção do que acontece no cotidiano, digamos assim, terceirense. Têm alguma noção, portanto, da vida na ilha. Aqueles que não vão lá com alguma regularidade, que vão lá, por exemplo, 9 em 9 anos, ou 10 em 10 anos, ou que não veem a RTP, ou que não leem um jornal, não percebem as piadas, portanto, não percebem de facto a crítica, porque não conhecem. Daí essa realidade também, de facto, de Carnaval como cartaz turístico. Não é bem o Carnaval da Terceira, mais o Carnaval, obviamente, do Brasil ou de outras partes do mundo, onde é mais são um espetáculo para quem quer apreciar. Olha, muito obrigado à professora doutora Assunção Melo, foi uma excelente sessão. Os meus alunos têm outra aula agora a seguir, mas eu agradeço imenso, agradeço obviamente àqueles que nos acompanharam, um recorde, acho que já tivemos mais de 500 visualizações nesta última hora e 10 minutos, muito bem, agradeço muito, é um tema que, particularmente aqueles que falam português na diáspora, têm alguma paixão, aqueles que são ligados ao Carnaval, particularmente os terceirenses, mas não são. E eu quero agradecer mais uma vez todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, e vamos continuar a trabalhar em conjunto porque temos alguns projetos para apresentar para a nossa, para o mundo de língua portuguesa e língua inglesa, a nossa diáspora e a cultura açoriana, que ainda, mesmo em inglês, ainda continua com alguma vivacidade nos Estados Unidos. Muito obrigado, Assunção, muito obrigado mais uma vez pelo seu trabalho, pelo seu tempo, pela sua sabedoria e em nome da Universidade, em nome do Instituto, em nome das minhas aulas, nós ficamos, obviamente, eternamente gratos. Muito obrigado. Muito obrigada e um bom dia a todos e bons estudos aos Muito seus obrigado. Muito trabalhos. obrigado e um abraço para todos.